Olá, bem-vindo ao canal Escute Áudio Novel. Temos novels, fanfics e teorias no canal feito de fã para fãs. Lançamos vídeos todos os dias. Se você gosta e quer que o canal continue, se inscreva e deixe o like, com sua ajuda cresceremos. Obrigado. Novel. Jogador divino em um mundo semelhante a um jogo. Capítulo 71 Nível 11 em uma partida F-Rank? Raidon olhou para o primeiro e pensou, ignorando os outros títulos estranhos. Nível 11? Achei que subir de nível depois de 9 em uma partida F-Rank era extremamente difícil. Normalmente subir de nível era difícil devido à experiência limitada adquirida ao matar mobs em partidas F-Rank. Também ficou claro que após o nível 9, subir de nível exigia uma quantidade significativa de experiência. Como resultado, aqueles que ficaram no F-Rank geralmente ficaram para trás no nível. Raidon se virou para encarar seus companheiros de equipe. Todos pareciam ter a idade de Raidon ou alguns anos mais velhos, exceto um homem de meia idade. Este homem vestia um terno, usava um chapéu fedora e carregava uma bengala. Hahaha, como sempre, parece que encontrei outro time dos sonhos. Devido à sua voz alta, Raidon experimentou um zumbido nos ouvidos e uma sensação momentânea de tontura, mas ele se recuperou rapidamente. A mesma coisa obviamente aconteceu com outros membros da equipe também. Tio, você não está falando alto demais? Enquanto tapava os ouvidos, a loira falou. Ela estava simultaneamente examinando a área. Ela deve ter ficado preocupada que o barulho chamasse a atenção de multidões próximas. Ah, desculpa, me empolguei, hahaha. Desta vez, ele falou em voz baixa e calma. Senhor, é você quem detém o título de cavalheiro? O jovem, que tinha cabelos pretos e olhos castanhos, perguntou curioso, segurando um pequeno escudo na mão. Como os títulos normalmente refletem a personalidade das pessoas que os possuem, e como o homem de meia-idade era o único entre eles cuja aparência gritava. Sou um cavalheiro, o jovem fez essa suposição imediatamente. Sim, sou eu, saudações, prazer em conhecê-lo. 11, bem, tem que ser verdade porque você parece velho. Quanto tempo você demorou para chegar a este nível? Por que você não avançou para o próximo posto? Ou você é realmente fraco? O jovem de túnica falou para cima, segurando um bastão comprido e usando óculos que eram incomuns para um porta-objetos. Haha, na verdade, eu não sou considerado fraco. Na verdade, você pode dizer que sou muito forte. Meus amigos simplesmente afirmam que o próximo nível é muito perigoso para mim, então devo permanecer neste nível. Meu único objetivo é me divertir durante as partidas. Para reiniciar a sequência de vitórias, às vezes fico para trás e espero perder. O homem acrescentou. Seu objetivo era claro, ele não queria ganhar poder ou competir. Ele via as partidas como um tipo de jogo em que podia passar o tempo e se divertir. Raidon olhou para o homem com uma careta. Esses eram os tipos de companheiros de equipe com os quais ele menos gostava de jogar em sua vida anterior. Esses eram os filhos da puta que se recusavam a participar das lutas em equipe e, em vez disso, sentavam-se no fundo e esperavam o fim do jogo. Havia também outro tipo conhecido como alimentadores, mas ele optou por ignorá-los porque raciocinou que seria impossível descrevê-los usando apenas palavrões. Este não é um deles, é? Eu realmente não quero perder. O jovem com o escudo perguntou apressadamente. Não, minha sequência de vitórias é de apenas um agora, então está tudo bem para mim vencer esta partida. Haha, parece que eu já ouvi falar de você antes. Se bem me lembro, alguns amigos mencionaram um F-Ranker Sênior vestido de terno. Ah, o que eles disseram? Ele é realmente forte? O jovem de óculos questionou. Não tenho certeza. Ambos alegaram que morreram durante a partida e não puderam testemunhar seu poder. Ah, mas isso não tem nada a ver com o tio. Ambos afirmaram que morreram como resultado de sua própria estupidez. Ela falou rapidamente, preocupada que eles pudessem entender mal. Oh, eu sinto muito por ouvir isso. Isso mesmo, alguém da minha equipe pode morrer de vez em quando. Portanto, isso é de se esperar. Afinal, não posso proteger a todos. O homem lamentou. Bom, então você pode nos ajudar a vencer esta partida. Em partidas F-Rank, não acredito que existam muitos detentores de itens de alto nível como você. Esta é uma vitória certa para nós, com um sorriso. Tudo bem, então vamos começar sem perder tempo, ok? Com um sorriso gentil, ele falou enquanto se virava para enfrentar seus companheiros de equipe. Finalmente seu olhar pousou em Raidon. Ele obviamente havia feito um convite para que ele se juntasse a eles. Outros também observaram isso, mas ficaram quietos. Afinal, eles já haviam decidido fazer desse homem o líder de sua equipe. Eles resolveram seguir suas instruções. O status de Raidon como um novato de nível 1 era irrelevante. Claro, não demorou muito para descobrir que Raidon era o jogador de nível 1 do time. Apesar do fato de que as roupas de todos pareciam ser consistentes, as de Raidon eram totalmente desorganizadas. O zíper entreaberto de sua jaqueta revelou que ele nem estava usando uma camiseta. Como os detentores de itens tendem a vir de famílias numerosas, eles geralmente prestam mais atenção à harmonia das aparências dos itens do que ao conjunto de habilidades, especialmente em partidas F-Rank. Raidon deu ao rosto do homem de meia-idade um olhar longo e pensativo. Isto é interessante. E disse, claro, ele decidiu se juntar à equipe desta vez. Isto é fantástico. Eu tenho uma excelente habilidade investigativa, então você pode confiar em mim para localizar mobs. Ele fechou os olhos e bateu a bengala no chão, dizendo a próxima palavra. Scan. Depois de algum tempo, ele lentamente os abriu novamente e falou enquanto apontava para uma colina próxima. Parece que há uma multidão em forma de vermes se escondendo atrás daquela colina. Vamos verificar. Fim do capítulo.
Capítulo 72 Incidente inesperado. A equipe ficou chocada ao saber que a habilidade do homem era tão grande que ele poderia prever a forma da multidão, e eles rapidamente o seguiram. Ainda sorrindo, Raidon também seguia atrás do grupo. Depois de um tempo de caminhada, eles chegaram a uma colina e, com certeza, ali, viram um grande verme marrom devorando um pequeno pedaço de grama. Era possível ver que as laterais desse verme eram cobertas por espinhos ósseos. Além disso, camadas de dentes de aparência assustadora enchiam sua boca. O primeiro pensamento dos espectadores foi que qualquer coisa que caísse nessa boca se despedaçaria como se tivesse passado por um moedor. Ok, quem quer matar isso? O homem perguntou enquanto se virava para o grupo. Não vamos arrasar como um time? A loira parecia confusa. Tio não tem que se juntar a nós. Ele pode ser forte, mas é melhor manter a força contra o risco de encontrar o time adversário. Por isso não deve participar. É apenas um mob e podemos cuidar disso. Enquanto ajustava os óculos com a mão, o jovem falou. Então vamos matá-lo imediatamente. Eu vou tanque. Outro jovem começou a se aproximar do verme depois de levantar seu pequeno escudo. O de óculos seguiu o jovem com o escudo, longo bastão na mão, e a loira se juntou a eles puxando um arco de seu armazenamento dimensional. Ao se aproximarem do verme pronto para a batalha, o homem de meia-idade franziu a testa e olhou para Raidon, que ainda estava parado ao lado dele. Mas sua carranca rapidamente se transformou em um sorriso gentil quando ele perguntou. Você não vai se juntar a eles também? Não importa se você é de baixo nível. No mínimo, você ganhará experiência de combate. O homem parecia ser um tio comum preocupado com o bem-estar de Raidon. Não há necessidade. Por enquanto, vou simplesmente observar. Ao observar, posso ganhar experiência de combate também. Raidon disse isso enquanto cruzava os braços sobre o peito. Você está certo. A observação é a melhor forma de aprender a trabalhar em equipe. O homem também sorriu e juntou as mãos atrás das costas, observando o trio, que já havia começado a lutar contra o verme. Afaste-se, eu vou bloquear. O jovem com o escudo ergueu-o e avançou, usando-o para desviar os golpes do verme. Flecha de gelo. O jovem de óculos imediatamente aplicou sua habilidade, e a flecha de gelo disparada de seu cajado perfurou o corpo do verme. Spinning Snake Arrow, a loira também aproveitou a situação, disparando uma flecha que rodou como uma cobra enquanto voava pelo ar. A flecha perfurou o corpo do verme, mas apesar de ter parado com o impacto, ela se contorceu e continuou indo mais fundo. Recuar. Quando o jovem protegido viu o corpo do verme sendo puxado para trás em dor, ele não perdeu tempo em interromper o equilíbrio da retirada do verme e fazê-lo cair de costas. Agora é a hora de atacar. Use todas as suas habilidades. Com a gritaria do tanque. Reconhecendo que o HP do verme estava quase esgotado, o cara do escudo decidiu acertar o golpe final com uma última habilidade. Dash Strike. Ele ergueu a espada e rapidamente a abaixou para cortar a cabeça do verme. Mas naquele momento sentiu uma dor intensa e um frio nas costas. Onde você está mirando, seu idiota? A loira gritou e correu para ajudar o cara do escudo, mas antes que ela pudesse, ele se transformou em luz e desapareceu, deixando 2 itens para trás. O que você fez? Por que você matou seu companheiro de equipe? A loira gritou com raiva enquanto virava o arco em sua mão para o jovem de óculos. Não foi de propósito. Eu estava apenas mirando no verme. Eu juro pelo Deus do item. Eu nem sei como isso aconteceu. Enquanto olhava confuso para a loira, o jovem de óculos largou o cajado e disse. Sua voz e comportamento deixaram claro que ele havia cometido o erro sem querer. Mentiroso! Como você pode ser tão desajeitado? A loira estava prestes a atirar sua flecha quando ouviu um som estrondoso. Asterisco bang asterisco. Quando a garota ouviu o som, ela se virou para ver o verme sem vida com um enorme buraco em seu corpo. O homem de meia-idade estava ao lado do verme, sua bengala apontada para ele. Não o culpe. Ele está dizendo a verdade. Eu vi que ele não fez isso de propósito. Com uma expressão triste no rosto, eu disse a você, eu não fiz isso de propósito. Também tenho certeza de que estava mirando certo. Apenas. Ele continuou enquanto apertava a cabeça com as 2 mãos. O que está causando essa forte dor de cabeça e zumbido nos ouvidos? Eu me sinto tão desconfortável. As palavras do homem de terno acalmaram a loira e ela baixou o arco. Ela falou enquanto batia suavemente em sua orelha. Tem acontecido desde que começamos a partida. Também está me dando nos nervos. Está relacionado com esta região? Tenho certeza que sim. Como estamos em um desfiladeiro, a pressão do ar deve estar extremamente alta e nos afetando. O homem disse calmamente enquanto pegava os itens caídos do homem escudo e os entregava para a garota loira. Vendo a expressão perplexa da loira, ele explicou. Você recebe esses itens como compensação porque foi você quem lutou contra a máfia e o outro jovem cometeu um grande erro e matou seu companheiro de equipe. Ambos concordaram com as palavras do homem. Tudo parecia muito justo. Raidon também permaneceu em silêncio enquanto observava sorridente tudo o que estava acontecendo. Bem, acidentes como esse ocorrem com frequência. Seja qual for o caso, vamos continuar. Eles estavam de volta em seu caminho depois que o homem rapidamente desmontou o corpo do verme e deu para a garota loira também. Fim do capítulo. Capítulo 73 Outro incidente inesperado. Depois de um tempo eles encontraram outro verme, e o homem disse. Você pode realmente matá-lo à distância porque ninguém está agindo como tanque desta vez. Devido ao seu movimento lento e à falta de outras defesas além de seus espinhos duros, essa estratégia pode ser menos complicada para você. A loira e o jovem de óculos trocaram olhares antes de decidir que esta poderia ser a melhor maneira de lutar contra isso.
Eles rapidamente decidiram usar essa estratégia, já que ambos eram atacantes à distância e começaram a se mover em direção ao verme. Eles nem se deram ao trabalho de olhar para Raidon. De qualquer forma, ele era um noob, e eles não esperavam muito dele. Eles se moveram furtivamente e lentamente até acharem que estavam perto o suficiente do verme, então se prepararam para atacar. Desta vez, observe onde você aponta. A loira falou em voz baixa e tinha um olhar cético. O jovem de óculos não respondeu à garota. Sua expressão facial deixava claro que ele ainda estava incomodado com a dor de cabeça e o zumbido nos ouvidos. Enquanto isso, Raidon e o homem de terno estavam mais uma vez observando. O homem lançou um olhar de soslaio para Raidon, mas sem dizer nada, voltou sua atenção para a próxima luta. Vou atacar primeiro, e então você pode começar a atacar imediatamente. A garota loira disse enquanto levantava seu arco e mirava. Nesse momento, quando a loira estava prestes a atirar a flecha, ouviu-se o grito de um pássaro selvagem ressoando pelas colinas. Asterisco grito asterisco. Então, com uma velocidade inimaginável, um enorme pássaro parecido com uma águia mergulhou e cravou suas garras afiadas sobre os ombros da loira antes de voar rapidamente para longe. Agre não! A garota loira gritou de dor e terror quando o pássaro monstro a ergueu no ar. Droga! O jovem levantou seu cajado e estava prestes a usar uma habilidade no pássaro quando lembrou que acabará de matar acidentalmente um de seus companheiros de equipe. Ele parou para evitar que a mesma coisa acontecesse novamente e fixou o olhar no homem de terno. Quando ele notou o homem parado e sem fazer nada enquanto observava o pássaro carregar a garota no ar, ele gritou: Ei, ajude-a! Por que você não está agindo? O homem se virou para o jovem quando ouviu essa pergunta e suspirou. Sinto muito, mas não possuo uma habilidade que possa influenciar longas distâncias. Além disso, testemunhei as garras do pássaro perfurando seu peito. Antes que eu faça qualquer coisa, ela provavelmente estará morta. Durante seu discurso, o homem parecia incrivelmente indefeso. Quando o jovem viu sua expressão desamparada, não pôde culpá-lo e aceitou. O que diabos está acontecendo? Como aquele pássaro apareceu do nada? Como um monstro pode ser tão rápido em uma partida F-Rank? O pássaro monstro se moveu tão rapidamente que era tarde demais até mesmo para o detentor do item de nível 11 intervir a tempo. Mesmo Raidon não acreditava que pudesse evitar esse ataque. Acho que era o chefe da região, murmurou o homem. Então foi assim. Agora faz sentido. O jovem de óculos afirmou, acreditando que esta era a única explicação. Então, o que vamos fazer agora? Restam apenas 3 de nós e temos apenas um ponto de equipe. Além disso, acredito que devemos sair antes que o chefe da região volte. O jovem se aproximou apressadamente do homem de terno e disse, examinando nervosamente os arredores. Estou aqui e ainda podemos vencer, então não se preocupe. Vamos encontrar o próximo mob primeiro. As palavras do homem fizeram com que o jovem se soltasse um pouco. Ele estava realmente esperando para ganhar esta partida. Varredura. O homem demonstrou sua habilidade batendo no chão com sua bengala mais uma vez. Bem, a próxima multidão não está muito longe. Parece um verme de novo. Vamos! O grupo partiu mais uma vez com a garantia do homem. Raidon continuou a seguir sem expressar nada além de um sorriso. Após um tempo de caminhada, o homem parou abruptamente e disse, apontando para baixo de uma grande rocha que lembrava uma colina. Você vê isso? Um par de botas e uma capa verde eram visíveis para onde o homem apontava. Espere! Estes não pertencem àquela garota? O jovem exclamou em choque, correu até o homem e lançou um olhar nervoso para o céu. Não me diga, nós entramos sem querer o território do chefe da região? Devemos sair imediatamente. Se aquele pássaro monstruoso voltar, também nos matará. A voz do jovem começou a tremer. Não se preocupe, eu não detectei o chefe da região quando usei a habilidade de varredura da última vez. Provavelmente não nas proximidades. Além disso, esses itens podem ser extremamente valiosos. Por que você não vai buscá-los? Ao ouvir isso, o jovem parou repentinamente. Item e valioso eram duas de suas palavras favoritas. Depois de um tempo olhando para os itens, ele engoliu em seco e perguntou ao homem. Você não quer? Eu já tenho um conjunto completo de itens, então não acredito que esses itens serão úteis para mim. Além disso, você era o único que estava lutando constantemente até este ponto, então seria melhor para você pegá-los. Ele falou com consideração. O jovem disse depois de refletir sobre a bondade e justiça do homem. Sim, tenho certeza. Para ter mais certeza, deixe-me verificar mais uma vez. Scan. Sim, tenho mais certeza agora. Não está por perto. O homem rapidamente ficou mais certo e disse. Agora que ele parecia completamente à vontade, o jovem agradeceu ao homem e passou a abordar os itens escondidos sob a rocha com cautela. Quando ele percebeu que não havia ameaça, ele continuou a se aproximar lentamente, então acelerou, pegou os itens e exclamou alegremente. Haha, eu tenho eles. Uau, estes parecem ótimos. HM? Fim do capítulo. Capítulo 74 Fogo Negro. Haha, eu tenho eles. Uau, estes parecem ótimos. HM. Ele abriu bem a boca para expressar sua felicidade quando de repente ouviu um estalo acima de sua cabeça. Você deve estar brincando, certo? Asterisco bom asterisco inesperadamente, um pedaço da rocha que estava em cima do jovem se partiu e caiu sobre ele. Oh não! Que tipo de infortúnio é esse? O homem correu para a rocha que caía e tentou salvar o jovem, mas quando percebeu os feixes de luz saindo debaixo da rocha, percebeu que o menino já havia morrido. Como isso pode acontecer? O homem parecia surpreso e chateado. Ele suspirou e disse enquanto se virava para encarar Raidon. Nas partidas, todo tipo de imprevisto pode acontecer.
Sem parar de sorrir, Raidon respondeu, absolutamente, mas não acho que isso foi algo imprevisto. O que você quer dizer? O homem perguntou enquanto franzia a testa. Ele ficou irritado com o sorriso de Raidon. Raidon repetiu, estou dizendo que você é a razão pela qual eles estão todos mortos. As sobrancelhas do homem se franziram ainda mais. Ele disse com um tom levemente irritado quando rugas começaram a se formar em sua testa. Você está ciente do que isso significa, jovem? Você está dizendo que eu matei meus companheiros de equipe? Você está ciente da gravidade dessa acusação, certo? Você pode realmente me irritar com isso. Ele parecia ficar mais irritado quanto mais falava. Seu comportamento cavalheiresco finalmente desapareceu no ar. Sua raiva pela acusação de Raidon era intensa. Qualquer participante da partida poderia ser um jovem mestre de uma grande família. Poderia ser muito arriscado matar um companheiro de equipe durante uma partida, especialmente se esse companheiro fosse o jovem mestre de uma grande família. Afinal, a família da vítima poderia pedir indenização ao assassino para proteger sua reputação. Quando o homem percebeu que Raidon não estava respondendo e ainda estava sorrindo, ele ficou furioso e começou a gritar. Você está louco? Aquele idiota de óculos que não conseguia enxergar além do nariz, foi e matou seu companheiro de equipe por acidente. A garota, cujos cabelos loiros brilhavam como um farol sob o sol e que estava mais preocupada com sua aparência do que com suas habilidades de itens, foi morta pelo chefe da região. E por um golpe de má sorte, esse idiota pereceu sob uma pedra que caiu. Como foi possível para mim fazer tudo isso? A gritaria deixou o homem ofegante. Raidon disse enquanto puxava sua espada curta de seu armazenamento dimensional. E sim, você matou todos eles porque nada do que você disse realmente aconteceu. No momento em que ouviu o que Raidon estava dizendo, o homem enrijeceu. Ele falou enquanto seu rosto ficou branco. O que você está falando? Você tem uma doença mental? Tudo aconteceu diante de seus olhos. Estou bem de saúde e bastante consciente. Agradeço que pense em mim. No entanto, como afirmei anteriormente, nada disso ocorreu. Na verdade, desde o início da partida, nenhum de nós sequer se moveu de nossas posições, Raidon disse com um sorriso enquanto olhava para o rosto do homem. O rosto do homem agora parecia completamente branco e ele começou a suar frio. Com a voz trêmula e o corpo tremendo, ele disse, como você entendeu? Este é um item de grau azul. Deveria ser impossível para você remover os efeitos da habilidade. Você não precisa saber como eu fiz isso. Depois de dizer isso, Raidon balançou sua espada para o homem. Maldito. O homem xingou e usou sua bengala para bloquear a espada que se aproximava. Um perdedor de nível 1 está me atacando como uma piada. Haha, o homem bloqueou a espada de Raidon, pulou para trás e então se lançou contra ele. Raidon torceu o corpo um pouco para o lado para desviar da bengala que vinha em sua direção em um ângulo reto. Te peguei. O homem sorriu quando apontou a outra mão para Raidon e usou sua outra habilidade depois de observar que ele evitou por pouco sua bengala. Confusão. A mão do homem enviou uma estranha onda de ar que correu rapidamente na direção da cabeça de Raidon. No entanto, Raidon estava pronto para isso porque sua mão livre já estava esperando para ir para a defensiva, indicando que ele deveria estar esperando o próximo ataque do homem. Ao posicionar a mão para parar a onda, Raidon proferiu o seguinte. Reflita. Um escudo azul apareceu na frente da mão de Raidon enquanto ele usava sua habilidade. A onda de ar atingiu o escudo e voltou para o homem na mesma velocidade. O homem reagiu imediatamente ao movimento de Raidon e tentou evitá-lo, mas devido à proximidade e falta de tempo, ele não teve sucesso e a onda silenciosamente atingiu sua cabeça. O impacto desse ataque fez brevemente com que os olhos do homem perdessem o foco e ele cambaleasse. No entanto, ele se recuperou rapidamente e começou a se mover para trás. Gancho. No entanto, Raidon já havia usado sua segunda habilidade antes que o homem pudesse fugir. O gancho de Raidon serpenteou ao redor da cintura do homem, impedindo-o de recuar. Fire Kick. Raidon imediatamente aplicou sua terceira habilidade e desferiu um chute direto no estômago do homem sem lhe dar a chance de reagir. Raidon chutou o homem com tanta força que o fogo negro atingiu seu estômago e se espalhou por toda parte. Apesar de ser brevemente assustado pelas chamas negras, Raidon voltou a se concentrar na batalha e usou o gancho para puxar o homem que havia sido jogado para trás de volta para si mesmo, desta vez lançando um chute giratório. Ele é muito duro, pensou Raidon. Sem dar chance ao homem de responder, o terceiro chute na cabeça foi desferido enquanto ele ainda se recuperava do segundo. Os ataques combinados que Raidon usou nele deixaram o homem completamente indefeso. Ele não conseguia nem pensar com clareza devido aos golpes repetidos que estava levando, muito menos usar suas habilidades. Fim do capítulo. Capítulo 75. Item de grau azul. Após o quarto chute, o homem viu uma brecha, levantou a mão e tentou usar uma habilidade. Dreia. Gagger. Mas antes que ele pudesse usá-lo, um golpe de espada na garganta o fez cair de joelhos. Ele deu a Raidon um olhar chocado com os olhos bem abertos, então desapareceu em um flash de luz. Seu último pensamento antes de sua visão escurecer completamente foi: bem, ele estava chocado demais para pensar em qualquer coisa. Parece que minha força ainda é insuficiente. Raidon murmurou, perdido em pensamentos. Depois de desferir tantos golpes, ele finalmente conseguiu matar o homem cortando sua garganta com sua espada. A defesa do homem não era boa, mas faltava força nos chutes de Raidon. Além disso, o que eram aquelas chamas negras? Não me diga.
Raidon só conseguia pensar em um motivo, mas antes que ele tivesse a chance de considerar qualquer outra possibilidade, tudo ao seu redor se estilhaçou em cacos de vidro com um barulho alto de quebra. Assim que sua visão ficou clara novamente, Raidon olhou em volta. Ele estava em um lugar que lhe era muito familiar. Foi aqui que Raidon começou a partida. O homem usou uma habilidade de ilusão em todos os seus companheiros assim que a partida começou, exatamente como Raidon havia previsto, e até este ponto, todos haviam sido enganados. Então ele está matando seus companheiros de equipe e coletando itens assim todo esse tempo, hein? Raidon ponderou enquanto observava seus arredores. Havia muitos itens ao seu redor. Todos que morreram na ilusão pareciam ter morrido na realidade também, deixando apenas seus itens para trás. Essa habilidade de ilusão era muito forte. Se eu não sentisse que algo estava errado, poderia até me enganar. Assim que a partida começou, Raidon percebeu que o homem estava usando uma habilidade sob o disfarce de sua saudação. Isso foi ainda mais apoiado pela leve dor de cabeça e zumbido nos ouvidos até este ponto. Raidon concordou em seguir o grupo e fingir trabalhar com eles como resultado. Ele inicialmente tinha a opção de atacar e matar o homem assim que ele usasse sua habilidade de ilusão, mas ao fazer isso, os companheiros do homem também atacariam Raidon e as coisas poderiam se complicar. Mesmo sendo capaz de lidar com todos de uma vez, ele não queria perder tempo com algo assim. Ele se divertiu mais assim também. E outra razão, se Raidon matasse alguém à vontade durante as partidas, as famílias dos mortos acabariam indo atrás dele. Isso era algo que lhe daria dor de cabeça. Mesmo matar ele na partida anterior provavelmente lhe causaria problemas no futuro, e agora esse homem de terno aumentou isso. O uso de uma habilidade de ilusão pelo homem era óbvio. Ele convenceu sua equipe de que eles morreram naturalmente. Ninguém suspeitaria dele dessa maneira. Raidon olhou ao seu redor e quando viu a bengala no chão, seus olhos brilharam de alegria e correu para pegá-la. Por favor, seja o que eu acho, ele rezou, olhando para a bengala preta bordada em marrom com uma águia na cabeça. Cane, grau, azul, qualidade, normal. Habilidade, sonho. Ele libera ondas de sono que prendem o usuário e até 5 outros inimigos em uma ilusão. A morte na ilusão resulta na morte na realidade. A estatística do espírito determina quanto tempo dura a habilidade e quantos inimigos ela pode afetar de uma só vez. A estatística de carisma determina o quão bem você pode controlar a ilusão. Custo de mana, 70. Duração, 1 hora. Resfriamento, 2 dias. Puta merda, realmente é como ele disse. Este é um item de grau azul. Raidon gritou animadamente. Ele não podia usar este item por causa de seu alto requisito de mana, mas mesmo tendo um item de grau azul era incrível. Segundo Belicia, há pelo menos 10 vezes mais disparidades de preços entre itens de qualidade azul e verde. Mesmo que ele não consiga usar este item, ele ainda pode vendê-lo por moedas de ouro e comprar outro item útil para si mesmo. Depois de colocar a bengala e outros itens em seu armazenamento dimensional, Raidon verificou o sistema com entusiasmo. Tempo restante até o final da partida, 2 horas 54 minutos e 5 segundos. Apenas alguns minutos se passaram desde o início da partida. A passagem do tempo também foi uma ilusão? Raidon exclamou surpreso. Ele aceitou esta explicação com alegria. O fato de ele ter acumulado tanto saque logo após o início da partida foi um começo perfeito. Ele murmurou enquanto sorria. Além disso, se eu conseguir encontrar o time inimigo e o chefe da região. Ok. Ele ficou muito feliz enquanto calculava seus ganhos potenciais. Ele rapidamente se acalmou e começou a realizar seus planos. Ele decidiu usar a habilidade do morcego de sangue depois de caminhar por um tempo e não ver nada além de pedras e terra ao seu redor. Blandibate. Tendo se manifestado em sua mão, o morcego vermelho imediatamente se ergueu no ar e começou a assistir de cima das colinas que estavam bloqueando sua visão. Parece que esta habilidade será muito útil nesta região. Sua visão foi significativamente obstruída pelas colinas da área, mas quando ele observou de uma perspectiva aérea, esse problema foi completamente resolvido. Apesar do fato de que ele ainda era capaz de ver apenas uma pequena parte de seus arredores, ainda era bastante eficaz. Asterisco, asterisco, asterisco. Painel de personagem atual. Planeta B7890, D4850. Raça, humano. Nome Raidon Demugen. Título, Mestre de Todos. Nível A1. Classificação, cinza. Experiência 2579, 1 milhão. HP 200. MP 10. Força 1. Agilidade 1. Resistência 20. Sorte 1. Carisma 1. Espírito 1. Equipamento, S mágico, S55. Luva, ligado. Joelheiras, ligado. Vambraço, ligado. Botas, ligado. Pulseira, ligado. Encantamento, S do corpo, 1/5. Coração Ashen. Armazenamento dimensional, 3x3. Espada curta. Besta, Leoniarte grande espada. Botas, pentes, White Blue Apron, 2x. Setas de besta 100x. Saco de ouro 3x, 2714. Faca de desmantelamento. Título, Master of All. Pontos de experiência podem ser usados para aumentar os pontos de estatísticas de sua escolha. Estatísticas atualmente disponíveis. Resistência custo, 65 ES. Regeneração de vida, sub-habilidade dobra a taxa de cura do corpo e aumenta os efeitos das habilidades de cura usadas no corpo com base na estatística de resistência. Fim do capítulo. Capítulo 76 Famílias Tonebak Fox.
Usando a visão do morcego sangrento, Raidon vasculhou a área por um tempo antes de avistar várias multidões parecidas com raposas que pareciam estar dormindo na sombra de uma rocha. Acho que tudo que vou encontrar nas partidas F-Rank são mobs semelhantes a animais. Ou Deus que criou este mundo tem uma imaginação muito limitada. Ele se sentiu insatisfeito e foi atrás de sua primeira presa da partida. Esses monstros estavam dormindo em grupos de 6 sob a cobertura da sombra. Eles tinham pelo vermelho escuro e suas cabeças e costas pareciam estar cobertas por armaduras de pedra. Eles parecem fofos. Raidon pensou antes de lançar seu primeiro ataque. Gancho. O gancho que voou de sua mão rapidamente envolveu a cabeça da multidão mais próxima a ele e a puxou para si. Chute de fogo. Raidon usou sua segunda habilidade naquele momento, chutando o monstro que estava sendo puxado em sua direção com o calcanhar no chão com um golpe poderoso. Asterisco bang asterisco. As chamas negras que Raidon lançou com seu chute quebraram e espalharam a armadura de pedra nas costas da besta. Asterisco din asterisco. LV. Um Stoneback Fox F-Rank foi morto. Sua equipe ganhou 1 ponto. Você ganhou 10 experiências. Essas chamas negras devem ser causadas por encantamento corporal, mas não parece ter ficado mais forte. Raidon realizou uma análise mais uma vez depois de ver essas chamas negras pela segunda vez. Além da cor, as chamas não pareciam ter mudado nada. Os 5 monstros que ficaram para trás também despertaram enquanto Raidon pensava, e ficaram chocados ao ver o que havia acontecido com seus amigos. O fato de eles estarem parados sem atacar sugere que eles estavam assustados com as chamas negras saindo da perna de Raidon ou com a morte repentina de seu amigo. Se você não vem, eu vou. Com um sorriso torcido reforçado pelas chamas escuras em sua perna, Raidon disse enquanto se virava para enfrentar os monstros. No momento em que os Stoneback Foxes perceberam Raidon correndo em sua direção, suas peles começaram a se levantar e eles sibilaram para ele. No entanto, um deles foi morto instantaneamente por um forte chute na cabeça, provando que a ameaça não foi suficiente para detê-lo. Quando os monstros tomaram conhecimento da situação com a morte de outro membro da família, eles atacaram Raidon com raiva, como se quisessem vingar suas irmãs. Enquanto Raidon chutava a terceira raposa no estômago, outra raposa aproveitou a situação e se moveu por trás de Raidon para morder seu braço. A raposa tinha certeza de que esse movimento seria bem sucedido, mas Raidon percebeu que estava chegando e o evitou como se tivesse um par extra de olhos na nuca. Quando o ataque da raposa errou o alvo, ela rapidamente tentou recuperar a compostura e assumir uma postura defensiva, mas falhou e foi atingida no pescoço pela espada que Raidon puxou de seu armazenamento dimensional durante a luta, caindo no chão coberta de sangue. A outra raposa gritou de raiva e tristeza ao ver o corpo sem vida de seu amigo cair no chão com sangue jorrando de seu pescoço. Em seguida, atacou Raidon sem pensar 2 vezes. No entanto, a única coisa que acolheu a raposa enfurecida foi um anel de chamas negras que pareciam estar saindo das profundezas do inferno. Um chute no queixo instantaneamente queimou o cérebro da raposa, e a pobre besta partiu imediatamente para a vida após a morte, carregando consigo todo o ressentimento. A última raposa restante instintivamente enfiou o rabo entre as pernas e começou a recuar assim que percebeu que todos os seus amigos haviam sido brutalmente mortos. A raposa viu o diabo vindo em sua direção, sua espada pingando sangue, seus pés queimando com chamas negras. Toda a família da raposa, com quem ela havia caçado e passado anos, foi assassinada por esse monstro sem coração, e tudo o que a raposa pôde fazer foi fechar os olhos e se preparar para morrer. Fechando os olhos, a raposa deixou este mundo para se juntar à sua família com uma dor aguda mas fugaz no pescoço. Asterisco din asterisco. LV. Um Stoneback Fox F-Rank foi morto. Sua equipe ganhou 1 ponto. Você ganhou 10 experiências. Raidon sorriu enquanto estudava a mensagem do sistema deixada pela última raposa que ele matou. Eu gostaria de poder sempre encontrar mobs em grandes grupos como este. Isso me poupa o trabalho de procurar em todos os lugares. Balançando sua espada curta, ele varreu o sangue e o devolveu ao seu armazenamento dimensional enquanto olhava ao redor. O cooldown para morcego de sangue terminará em alguns minutos. Eu me pergunto em que direção está o time inimigo. Na partida anterior, a partida terminou antes que Raidon pudesse localizar o time inimigo, e ele não queria passar por isso novamente. Mas a região era muito grande, e o sangue de morcego não dava para cobrir tudo, então ele teve que pensar mais estrategicamente. Ele levou alguns momentos para examinar a área antes de se concentrar em uma das colinas mais altas e próximas. Depois de algum tempo, Raidon se aproximou do cume desta colina e olhou para ela. Esta colina parecia uma grande rocha. Parecia ser um pouco difícil de escalar porque era muito íngreme. Para Raidon, no entanto, não foi tão difícil. Ele apontou a mão para uma saliência que era visível para ele, mas bem alta do chão e disse. Depois de deixar a mão de Raidon e voar alguns metros, o gancho se enroscou na saliência da rocha que Raidon mirou. Então, com o recurso de puxar o gancho ativado, Raidon começou a ser puxado na direção da rocha. Esta é provavelmente a habilidade mais útil que possuo. Eu me sinto como o Homem-Aranha. Raidon subiu ao topo da colina em tempo recorde, graças ao gancho e suas próprias habilidades de escalada. Do alto da colina, ele tinha uma visão semelhante à do morcego sangrento, então não havia muita diferença no que ele via. Mas sua intenção não era usar o ponto de vista deste local em primeiro lugar. Morcego sangrento. Fim do capítulo. Capítulo 77. Equipe inimiga encontrada. Bland bate. Ele mais uma vez usou o sangue morcego, desta vez ordenando que subisse enquanto começava a escanear a área.
Ele foi capaz de mover um morcego de sangue a aproximadamente 25 metros de si mesmo. Ele estava confiante de que, dessa altura, poderia explorar mais áreas. Embora eu não consiga ver o inimigo ou o chefe da região diretamente, poderei encontrar os sinais que eles deixaram para trás. Raidon ponderou enquanto examinava a área. Seu objetivo era observar os efeitos de habilidade ou poeira criados pelo time inimigo enquanto lutava contra mobs. E aconteceu exatamente como ele havia previsto. Ele podia distinguir efeitos semelhantes a habilidades à distância, junto com nuvens de poeira subindo no ar. Se não houvesse mobs capazes de usar outras habilidades além do chefe da região, o motivo disso seria o time adversário. Depois de encontrar o time inimigo, Raidon não saiu imediatamente da colina, mas continuou olhando em volta. Ele também queria encontrar o chefe da região, se possível. Mas ele não teve sorte e a duração do morcego sangrento terminou antes que ele pudesse encontrá-lo. Acho que devo tentar novamente de um local diferente. De qualquer forma, parece que localizei o time inimigo. Raidon suspirou enquanto pensava. Ele estava determinado a tirar o máximo proveito desta partida. Ele começou a descer a colina e levou muito menos tempo para fazê-lo. Ele então usou o item que roubou de Ellen pela primeira vez após pousar no chão. Mais rápido. Joelheiras, grade, verde. Qualidade boa. Habilidade, mais rápido. Aumenta a velocidade de movimento em 5% imediatamente e continua a aumentar conforme o usuário continua correndo. A estatística de resistência determina o aumento de velocidade e a duração da habilidade. Custo de mana, 5. Duração, 10 minutos. Resfriamento, 40 minutos. Raidon não queria demorar muito para chegar ao inimigo. Ele então começou a correr depois de ativar a habilidade. A agilidade de Raidon estava no nível mais baixo possível, mas graças à sua técnica de corrida, sua velocidade ainda era bastante rápida. Claro, ele era muito mais lento do que um detentor de item de construção de agilidade. Raidon continuou correndo e o efeito da habilidade o fez correr mais rápido. Em menos de 30 minutos, ele já havia chegado ao local onde a equipe adversária era visível. Tudo o que tenho a fazer agora é encontrá-lo seguindo seus rastros. Graças ao conhecimento que adquiriu ao usar a classe caçador em sua vida anterior, Raidon pôde identificar rapidamente os rastros deixados pelo time inimigo. Parece que foi aqui que eles começaram a briga. Raidon fez uma dedução imediata após observar os rastros no chão, e então começou a avançar seguindo os rastros mais uma vez. Depois de fazer algum progresso, ele finalmente localizou o time inimigo. Mas ele não esperava o que viu. Raidon riu confuso. Hoje é meu dia de sorte? Um grupo de 5 pessoas estava lutando contra uma aranha enorme e crescida a uma pequena distância de onde ele estava escondido. Mas não foi isso que pegou Raidon desprevenido e o levou a acreditar que teve sorte. Raidon se concentrou e prestou muita atenção ao inimigo que estava escondido bem atrás da formação que a equipe havia adotado ao lutar contra a aranha. Este indivíduo tinha pele azul clara e longos cabelos azuis. No entanto, ao contrário de ser suave como uma pessoa normal, sua pele parecia escamosa. Ele também tinha brânquias em ambos os lados do pescoço que ficavam abrindo e fechando. Em vez de atacar a aranha, essa pessoa constantemente borrifava água em si mesmo e em seus companheiros de equipe enquanto lutavam contra a aranha. Raidon subiu na rocha atrás da qual estava se escondendo, sentou-se de pernas cruzadas para assistir com mais conforto e disse: "É divertido apenas assistir a isso. Ei, minhas escamas estão prestes a secar, me dê água rapidamente." Um dos homens-peixes gritou, tentando evitar a teia que a aranha havia jogado para fora de sua boca. Irrigação. O homem-peixe que estava atrás do time balançou o leque que segurava e imediatamente jogou água nos companheiros. Ble, blerg, blearg, tenho terra nas minhas guelras. Foda-se o solo virando lama quando se mistura com a água. Espere enquanto eu limpo minhas guelras. Outro homem-peixe gritou enquanto tentava usar a mão para limpar o pescoço enquanto se retirava. Ei, não temos tempo para isso. Também estávamos cobertos de lama. Vamos terminar isso rapidamente. Após dizer isso, o outro homem-peixe, cuja cabeça se assemelha a um caranguejo, investiu contra a aranha com seu tridente. Porra, eu realmente não gosto de lugares como este que são tão secos. 5 partidas atrás foi a última vez que me deparei com uma região marítima. Não há o que fazer porque cada região tem diferentes tipos de dificuldades. Pare de choramingar e vamos fazer isso. De qualquer forma, não estamos muito atrás em termos de pontos. Parece que a equipe adversária está tendo dificuldades semelhantes às nossas. Olhando para a diferença de 2 pontos, disse o homem dos peixes segurando o leque. A diferença seria reduzida a apenas 1 se eles matassem essa aranha. Eles não estavam acostumados com solo ou ambientes áridos porque eles próprios eram pescadores. Então, qual era a fonte das dificuldades do time inimigo? Por que eles também têm tão poucos pontos? O outro time não recebe pontos por quase 30 minutos. Há algo suspeito aqui. Ouvindo os comentários de seus amigos, os outros membros da equipe não conseguiram compreender o que ele queria dizer. Quero dizer, parece suspeito, não é? Eles poderiam ter morrido? Também poderia ser outra coisa. A habilidade terminou, então prepare-se para atacar. Impacto. Com um grito, o homem-peixe jogou seu tridente na aranha. Eu entendi. Outro homem-peixe gritou enquanto pulava na aranha com luvas com garras depois de ver que o tridente atingiu a aranha e a atordoou com seu golpe. Morra, sua cabeça de caranguejo. Ei! Ao ouvir isso, o homem-peixe que acabará de jogar o tridente e atordoar a aranha gritou furiosamente, mas rapidamente esqueceu sua raiva quando viu o que aconteceu a seguir. Fim do capítulo.
Capítulo 78 A luta dos homens peixe. No momento em que seu amigo estava prestes a usar suas garras para desferir o golpe mortal na aranha, uma flecha de fonte não identificada o atingiu nas brânquias e, naquele instante, ele se transformou em um feixe de luz e desapareceu. Atenção! O time inimigo nos encontrou. Ele gritou um aviso para seus amigos o mais rápido possível e usou uma habilidade do tipo defesa. Concha d'água. Ele foi cercado por um jato de água que rapidamente formou um escudo oval. Enquanto tentava descobrir de onde veio a flecha, o homem-peixe se virou e chamou seus amigos. Devido ao tempo seco, meu escudo de água é muito fino. Provavelmente só pode suportar um ataque de flecha. Encontre o time inimigo rapidamente. Asterisco bang asterisco. Antes que o homem-peixe pudesse terminar, a aranha atingiu seu escudo de água com um golpe poderoso. A equipe dos homens-peixe estava toda focada em encontrar a equipe adversária e não conseguiu perceber que o efeito atordoado da aranha já havia passado e que ela estava em fúria. Gaeg! O homem-peixe pairou brevemente no ar antes de cair no chão a uma curta distância. O escudo de água se despedaçou completamente e cobriu a areia, transformando-a em lama. Beg, galho, se apresse e me lave, eu não consigo respirar. Ele gritou por ajuda na tentativa de tirar a lama de suas brânquias, mas ninguém respondeu, exceto a aranha. Asterisco craque asterisco. A aranha abriu seu enorme. Droga, corra. Primeiro, vamos encontrar um lugar para nos proteger. O homem-peixe empunhando um leque gritou e fez um esforço para fugir. 2 de seus companheiros de equipe já haviam morrido em um curto período de tempo, e uma aranha enfurecida agora os perseguia. Eu não consigo correr rápido o suficiente. Minhas escamas secaram e agora estão cobertas de lama. Eu também não tenho mana suficiente para usar as habilidades. Por favor, ajude. A aranha estava se aproximando rapidamente dele quando o outro homem-peixe se virou, para olhar para trás, momento em que ele começou a gritar por socorro. No entanto, obviamente era tarde demais, como sempre. A aranha pegou o homem-peixe, que não podia correr rápido por causa de sua condição, e o devorou também. Restavam apenas 2 homens-peixe, e eles também não pareciam bem. Foda-se. Vou me suicidar imediatamente se me encontrar em uma região seca e coberta de areia novamente. Não vale a pena passar por toda essa dor. Você está certo, o outro Fishman concordou com a cabeça depois de ouvir o que o Fishman empunhando o leque disse e colocou a mão na cabeça. Bala de água. Seu cadáver então caiu no chão e desapareceu nas luzes. O que? Esse idiota. Eu só estava dizendo. Eu nem estava falando sério. Idiota. O último homem-peixe gritou com raiva enquanto se virava para enfrentar a aranha que o perseguia. Mesmo que a região os colocasse em grande desvantagem, eles não deveriam ter desaparecido tão rapidamente. Ele era incapaz de aceitar isso. Sua própria raça era o governante de todos os mares do mundo de onde ele veio, e ele não suportava perder tão fácil e zombeteiramente. Vocês não podem nem lutar contra nós cara a cara, covardes. Dê uma olhada em como eu vou matar essa aranha. Depois, será a sua vez. Segurando o leque na mão, ele bravamente foi contra a aranha, gritando com o time inimigo na tentativa de fazê-los ouvir sua voz. Embora não tivesse certeza se o inimigo o ouviu, ele teve tempo suficiente para perceber que uma flecha havia sido disparada em seu pescoço e o matou. NV. Sua equipe ganhou 8 pontos. Você ganhou 80 experiências. Raidon levantou-se lentamente de sua posição sentada e colocou a besta em seu armazenamento dimensional. Ele disse enquanto se limpava com a mão. Isso foi divertido, haha. Raidon achou toda a situação divertida enquanto os Fishen lutavam fortemente para marcar mais um ponto para a equipe, apesar de todas as probabilidades. Eu só poderia matar 3 deles para ganhar pontos de experiência, mas pelo menos seus itens ainda estão lá. Raidon correu para a localização dos homens peixe mortos. Puxando sua espada curta para fora de seu armazenamento dimensional, ele murmurou e lançou um olhar para a aranha que ainda pairava por perto. Não vai compensar os pontos de experiência que perdi, mas pelo menos sua morte diminuirá meu ressentimento. Ele então começou a correr na direção da aranha. A aranha parecia exausta, mas continuou na luta quando viu Raidon se aproximando. O monstro imediatamente começou a cuspir saliva pegajosa em forma de teia. Raidon evitou habilmente os ataques da teia recebidos e veio bem na frente da aranha, graças à sua técnica de rolamento superpoderosa. Quando a aranha percebeu que Raidon havia se esquivado de todos os seus ataques e agora estava diretamente na frente dela, ela gritou de raiva e esfaqueou Raidon com seus 2 enormes dentes metálicos. Asterisco escreachacha asterisco. Refleta. Raidon usou sua habilidade para desviar o ataque da aranha com a mão. Devido à capacidade da habilidade de refletir 5% do dano, o monstro perdeu o equilíbrio brevemente. Aproveitando o momento, Raidon esfaqueou sua espada curta no abdômen da aranha, dividindo-a facilmente, já que o abdômen era mais macio que o resto do corpo. A aranha gritou em agonia e começou a tremer. Com o líquido esverdeado escorrendo de seu estômago, ele se virou e começou a fugir a uma velocidade vertiginosa, mas era tarde demais. Raidon levantou a mão mais uma vez. Gancho. O gancho ficou preso nas pernas laterais da aranha, fazendo-a cair, aproximando-se rapidamente da aranha que havia perdido o equilíbrio e caído de lado. LV.1 Dirt Spider. F-Rank foi morto. Sua equipe ganhou 1 ponto. Você ganhou 10 experiências. Raidon removeu a grande espada da cabeça da aranha depois de ouvir a mensagem do sistema. Ele limpou o sangue esverdeado da espada esfregando-o contra o abdômen peludo da aranha antes de colocá-lo de volta em seu armazenamento dimensional. Vai ser bem nojento desmontar essa coisa, mas... Suspiro, não posso desperdiçar nenhum saque. Fim do capítulo.
Capítulo 79. O orgulho estúpido do jogador solo. Ele então começou a trabalhar depois de sacar sua faca de desmantelamento. Os itens dos homens-peixe poderiam ter esperado um pouco mais. Afinal, não havia nada por perto que pudesse roubá-los de Raidon. Pelo menos foi o que ele pensou. Ele desmontou a aranha e pegou suas peças valiosas antes de colocar tudo em seu depósito dimensional e caminhar até o local onde os homens-peixe morreram para coletar os itens. Mas quando Raidon chegou ao local onde tinha certeza de que os homens-peixe estavam mortos, ele não encontrou nada. Que diabos? Raidon, chocado, foi até o local onde o próximo homem-peixe morreu, mas também não encontrou nada lá. Onde? Onde os itens devem ser descartados? Raidon enlouqueceu quando não conseguiu encontrar nada no chão. Eles devem ter deixado cair alguma coisa, mesmo que fosse lixo. Depois de passar algum tempo procurando, Raidon percebeu que a área onde o homem-peixe deveria ter perecido e o item deveria ter caído estava um pouco fofa. Ele finalmente avistou um leque no chão enquanto voltava sua atenção para o último homem-peixe morto. Pelo menos eu encontrei um. Quando ele correu para pegar o item, o chão perfurou na frente de seus olhos, revelando um verme marrom que era pelo menos 3 vezes maior que ele engolindo o item. Você fuquer. Quando Raidon testemunhou essa cena acontecendo na frente dele, ele enlouqueceu. Ele ficou furioso e puxou sua besta de seu armazenamento dimensional quando entendeu que o verme havia comido os itens que não conseguiu encontrar antes. Ele atirou uma flecha no verme enquanto sua cabeça ainda estava no chão. A flecha foi lançada de uma curta distância e voou pelo ar, atingindo a cabeça do verme e ricocheteando. O que diabos? Raidon ficou surpreso com quão dura era a pele de aparência macia do verme. Quando o verme notou Raidon, ele se virou para olhá-lo com olhos ausentes antes de pular e se enterrar no chão. Não, você não pode simplesmente pegar minhas coisas e fugir. Hook! O anzol disparou e se enroscou em uma espinha óssea que se estendia para trás das costas do verme. Raidon agarrou a corda e começou a ser arrastado para o subsolo atrás do verme quando de repente se viu incapaz de lidar com sua força. Merda. Ele foi arrastado por trás de Vora enquanto se movia rapidamente sob o solo, batendo nas pedras próximas à medida que eram movidas. HP-1, HP-4, HP-9. Além de bater nas pedras ao redor, Raidon começou a sentir outra dor, como se sua pele estivesse derretendo. Por causa da escuridão, ele não conseguia ver o que era, mas quando sentiu a respiração que estava tentando tomar queimando em sua garganta, um pensamento de repente veio a ele. A sensação de queimação que Raidon experimentou foi provavelmente um gás venenoso que o verme deixou para trás enquanto se movia. Ele percebeu depois de olhar para os alertas do sistema que estava perdendo cada vez mais HP. A duração do gancho é de 10 segundos. Se eu tentar aguentar tanto tempo, vou morrer. Devo desistir? Raidon tomou uma decisão imediatamente após uma fração de segundo de pensamento. Nunca. Ele estava disposto a sacrificar tudo para impedir que o verme tomasse suas posses. Ele mais uma vez se tornou tolo devido ao seu orgulho como jogador solo. No entanto, ele nunca permitiria que uma multidão levasse algo que lhe pertencia. Isso seria muito embaraçoso. Se eu não conseguir meus itens de volta, vou levar você comigo. Raidon rapidamente elaborou uma estratégia. Sem sequer olhar para quantos pontos de experiência ele tinha, ele abriu seu sistema e imediatamente pressionou todos eles para o status de resistência. Experiência 2849, 1 milhão. Vigor, custo, 65 ES. Custo, 72 ES. Custo, 80 ES. Asterisco de asterisco. Raidon ouviu a mensagem do sistema enquanto aumentava sua estatística de resistência, mas optou por ignorá-la porque não tinha tempo para verificar agora. Custo, 256 ES. Custo, 279 ES. Depois que Raidon ganhou mais 16 de resistência, seus pontos de experiência se esgotaram. Sua dor de bater nas pedras havia desaparecido completamente. A sensação de derretimento em seu corpo agora parecia coceira. Ele até sentiu como se suas feridas estivessem começando a cicatrizar. Agora eu estou esperando que este gás seja inflamável. Raidon sorriu e disse com a boca meio derretida. Chute de fogo. Asterisco buon asterisco. Quando uma pequena faísca se formou na perna de Raidon, ele ouviu uma explosão breve e alta e ficou inconsciente. HP-198. LV.10 Devour Invor. Rank foi morto. Sua equipe ganhou 100 pontos. Você ganhou 1000 pontos de experiência. Parabéns, no final da partida, você receberá sua recompensa por matar o chefe da região. Um céu azul claro cumprimentou Raidon quando ele abriu os olhos mais uma vez. Ele endireitou as costas de sua posição deitada, ainda segurando a cabeça latejante, e murmurou enquanto olhava para a grande cratera ao lado dele. Eu ainda estou vivo, hein? Enquanto Raidon tentava se levantar, ele percebeu que algo estava faltando, e com sua visão ainda girando, ele olhou para os pés. Oh caramba, eu não tenho pés. O quadril direito de Raidon havia desaparecido completamente, e sua perna esquerda parecia quebrada. Como se algo de repente lhe tivesse ocorrido, Raidon verificou apressadamente o que deveria estar entre suas pernas. Quando viu que procurava um irmãozinho são e saudável, suspirou de alívio. Acho que é um pequeno preço a pagar por uma missão suicida, disse ele, olhando para suas feridas cicatrizando rapidamente. Ele pretendia apenas matar o verme e decidiu pagar o preço com a própria vida. No entanto, resistência não pode ter sido a única coisa que me salvou da explosão. Raidon refletiu enquanto olhava para suas pernas em regeneração. Ele ouviu o sistema apitando mais cedo enquanto aumentava sua resistência e decidiu dar uma olhada enquanto esperava. Fim do capítulo. Capítulo 80. Montanha-russa de emoções.
Raidon riu enquanto percorria as mensagens do sistema, vendo a mensagem informando que ele havia matado o chefe da região. Aquele realmente era o chefe da região, hein? Haha, ninguém pode roubar meus itens e fugir de mim. Mesmo que ele tenha destruído o região boss com a explosão e perdido todos os itens, sua vingança ainda foi suficiente para melhorar seu humor. Estar vivo era uma recompensa em si para ele. Ele alegremente continuou e checou a outra mensagem do sistema antes de perceber esta mensagem sobre seu título. Título: Master of All. Os pontos de experiência podem ser usados para aumentar os pontos de estatísticas de sua escolha. Estatísticas atualmente disponíveis. Resistência custo, 234 ES. Nova habilidade foi desbloqueada. Regeneração de vida, subhabilidade, dobra a taxa de cura do corpo e aumenta os efeitos das habilidades de cura usadas no corpo com base na estatística de resistência. Damage Reduction, sub-skill, ignora 50% de todo o dano recebido. Você é de verdade? Quando Raidon viu sua habilidade recém-desbloqueada, ele não pôde conter sua surpresa. Isso cobre todos os tipos de danos? Como resultado, receberei apenas metade do dano, certo? Isso não é perfeito demais? Raidon havia esquecido completamente a dor que estava sentindo em um instante. Ele ficou completamente surpreso com a nova habilidade que adquiriu. O que vem depois? Vou me tornar imortal? Ele disse, sorrindo amplamente. Que outras habilidades ele adquiriria se sua resistência continuasse a aumentar? Na verdade, que tipo de habilidades ele poderia adquirir se desbloqueasse e aumentasse outras estatísticas? Ele achou que seu título era muito OP, mas se acalmou quando viu os pontos de experiência necessários para aumentar sua resistência novamente. 234 experiências? Depois de um tempo, provavelmente serão necessários milhões para aumentá-lo em apenas um. Eu provavelmente terei subido de nível até lá. Estou curioso para saber se minhas outras estatísticas serão desbloqueadas conforme eu subo de nível. Ele parou por um momento, refletindo sobre a quantidade crescente de experiência necessária. No entanto, se ele pudesse desbloquear suas outras estatísticas subindo de nível e até desbloquear todas as suas estatísticas, as habilidades passivas que ele ganharia aumentando cada estatística seriam mais fortes do que ele poderia imaginar. E de repente eu comecei a ter esperanças incríveis para o meu futuro. Sinto que vou me divertir mais neste mundo. Quando Raidon viu que suas pernas estavam totalmente recuperadas, ele riu mais uma vez e se levantou. Eu me pergunto se ainda há uma chance de ganhar algumas moedas de ouro do chefe da região. Raidon pensou. E quando ele se aproximou da cratera, ele percebeu algo. Ele suspirou enquanto se olhava da cintura para baixo. Parece que minhas joelheiras, botas e calças foram destruídas na explosão. TCH, eu realmente gostei dessas chamas negras. Eu gostaria de comer batatas fritas esta noite. Ele avançou e olhou mais de perto a cratera que descobriu ser bastante profunda, mas cujo fundo era facilmente visível. O verme parecia reduzido a nada mais do que fragmentos de carne desfiada. Eu não acho que nenhum desses vai trazer nenhuma moeda de ouro. Enquanto Raidon estava pensando, seu olho foi atraído para um objeto oval preto em um pedaço de carne. É aquele. Ele pulou na cratera com pressa, deslizou até o fundo e então correu em direção ao que viu. Ele pegou o objeto, removeu os pedaços de carne e sangue dele e gritou de alegria. Hahaha, este item pode me fazer esquecer todas as minhas perdas. Sotorage Expansion Orb. Grau, branco. Qualidade, NA. Habilidade, encantar. Os usuários podem aumentar a capacidade de seu armazenamento dimensional em X1 usando este item. Custo de mana, nenhum. Duração, nenhum. Resfriamento, nenhum. Raidon estava encontrando orbes de expansão de armazenamento em 3 partidas consecutivas, mas também estava ciente de quão valiosos eles eram. Quando ele matou o time inimigo, ele sabia que havia uma pequena chance de que esse item também caísse. Mas mesmo matar alguém do time inimigo costuma ser uma tarefa difícil, então ele nem precisa considerar a ínfima chance desse drop. Raidon usou o item imediatamente para aumentar seu armazenamento dimensional para X4. Ele então abriu a porta de seu armazenamento dimensional, tornando-a grande o suficiente para ele passar, e deu uma olhada lá dentro. Ele notou os pedaços empilhados de mobs que ele havia caçado nesta partida em um dos cantos do depósito. Outros itens também foram espalhados do outro lado. Perfeito, este lugar já é grande como um quarto onde se pode viver confortavelmente. Dado que não havia fonte de iluminação e as paredes eram construídas com uma pedra escura que lembrava obsidiana, o interior era surpreendentemente claro. O interior parecia uma sala com 4 metros de profundidade, 4 metros de altura e 4 metros de largura. Agora, se ele quisesse, Raidon poderia até caber no chefe da região que ele matou. Eu me pergunto o quão grande pode ficar. Raidon ponderou. No futuro, pode até ser um mundo separado por si só. Quando ele entrou, parou no meio como se estivesse pensando em algo. Eu sou a razão pela qual não posso fechar a entrada, ou é porque não posso fechá-la quando qualquer criatura viva está dentro? Raidon contemplou com a mão no queixo. Seja qual for a resposta, ficou claro que Raidon não seria capaz de usar este espaço como um quarto secreto para si mesmo. De qualquer forma, parece que ainda tenho tempo. Posso sair daqui e caçar mais alguns mobs. Ele deixou o armazenamento dimensional e saiu da cratera novamente depois de ver a 1 hora restante no sistema. Ele colocou o único par de botas sobressalentes em seu armazenamento dimensional em seus pés e partiu para caçar mais mobs. Fim do capítulo. Olá, bem-vindo ao canal Escute Áudio Novel. Temos novels, fanfics e teorias no canal feito de fã para fãs. Lançamos vídeos todos os dias. Se você gosta e quer que o canal continue, se inscreva e deixe o like, com sua ajuda cresceremos. Obrigado.
Novel.